Esta concepção das afinidades universais é a da analogia ou das relações recíprocas. A analogia, que os tratados de lógica mencionam como simples concepção do experimento, não tendo aos olhos da ciência o valor de um processo regular, nem por isso com a ideia serial, deixa de ser o único princípio de primeiro plano, que permite dar às nossas premissas ou às nossas conclusões o caráter de universalidade que elas devem ter. Fora da série da analogia, o laço dos fatos se rompe, a concepção científica do múltiplo na unidade se desvanece, e a ordem da hierarquia progressiva sucede a obscura confusão de elementos não tributários. Se quisermos conseguir a interpretação da lei que liga entre si os fenômenos observados, se quisermos ter a percepção nítida do encadeamento dos fenômenos pelo fluxo perene de um no outro, é-nos absolutamente necessário usar do método analógico. Há dois gêneros de analogia, diz Geoffroy Saint-Hilaire a que se revela pela observação direta e a que é evidente em virtude da consequência. Uma analogia que não é facilmente evidente aos olhos do corpo pode tornar-se evidente para a vista do espírito. A analogia que nos permite estabelecer, a priori, que tudo é seriado, limitado e tonalizado, é pelo fato da unidade característica da lei fenomênica e da analogia que une os fenômenos entre si, que o estado de tonalização da força nos aparece como termo final de resolução, trazido pelos efeitos de seriação e de limitação, desaparecendo estes no segundo plano, depois de terem preparado o estado de tonalização. Tudo na natureza se apresenta, portanto, aos nossos olhos, sob um só e mesmo aspecto, a tonalização da força. As formas, os corpos são a expressão de uma tonalização. Os fenômenos acústicos, ópticos, químicos, calóricos, elétricos, magnéticos, fisiológicos, são produtos diversos da tonalização da força. E, como a força só possui um modo de ser e de tonalizar-se, como a lei na sua expressão é una, conhecer uma tonalização no jogo de suas partes é conhecer todas. A acústica, sendo entre todos os ramos da física aquele cujos fenômenos são mais bem conhecidos, poderá mais que qualquer outra ciência servir-nos de ponto de comparação. É para ela que apelaremos, a fim de explicar as tonalizações da força e especialmente a tonalidade fisiológica que mais importa conhecermos. A teoria do som, ou a música, foi em todos os tempos considerada pelos filósofos como símbolo da organização das forças. Pelo estudo de suas combinações penetramos quase o âmago da criação do movimento, e assim nos tornamos aptos para penetrar o encadeamento das coisas. Objeto constante da atenção dos grandes matemáticos e dos filósofos, a música preocupou sempre os investigadores e muitas vezes lhes abriu novos caminhos. Newton auriu nela as bases da sua ótica, Rumford associa-lhe a teoria do frio e do quente, Kepler descobre nela as leis astronômicas, Euler serve-se dela para explicar as auroras boreais e as caudas dos cometas, Euclides, Descartes, Mersenne e Kepler compuseram tratados de música. Platão fez gravar na fachada do pórtico da academia. Ninguém aqui entra sem ser geômetra e músico. Mais recentemente, um sábio moderno, o Wronski, para demonstrar a universalidade da lei de criação, tirou da tonalidade musical considerações de que alguns compositores belgas distintos como Conde Camille Durut, Ernest Britt e Coegaert se utilizaram, e lhes permitiu dar à arte um novo alcance. Charles, professor na Sorbona, procurou por seu lado interpretar certas modificações fisiológicas pela música. Finalmente Louis Lucas, apoiando-se na identidade típica entre as tonalizações luminosas, elétricas, calóricas, químicas e as ressonâncias acústicas, a exemplo de Herder, que é fervoroso discípulo, estabeleceu o princípio de conexão que faz encontrar, por toda parte e sempre, quer se trate de som, luz, eletricidade, calor, ou permutas químicas, a lei simples, única, eterna, imutável,
que tudo movimenta em torno de um centro comum, tanto a simples molécula como os poderosos astros do céu. Tomando a música como ponto de partida, Louis Lucas estabeleceu a anatomia comparada das forças, lançando assim os primeiros alicerces das leis do movimento em sua acústica, sua química e sua medicina novas. Para Louis Lucas, a vida se deve à tonalização dos elementos que constituem o nosso ser material, como em acústica. A tonalidade fisiológica só existe pela dependência exata de ressonâncias múltiplas, sujeitas à direção de uma movimentação equilibrante única, que se chama tônica. O equilíbrio fisiológico depende da relação tonal que existe entre as três ressonâncias fundamentais, que caracterizam toda a hierarquia sonora: a tônica, a quinta é o dominante e a terceira o mediante. A tônica é o ponto de apoio. A dominante, sua antagonista, é o ponto culminante em que vem fundir-se e absorver-se todas as harmonias da tonalidade. A mediante é o ponto indiferente, de algum modo neutro, prestes a seguir a tônica, ou a dominante, conforme a tendência ao predomínio de uma ou de outra. Sob o ponto de vista da importância de sua funcionalidade, quarto termo deve ser também considerado no equilíbrio tonal, é a sétima ou sensível. A sensível é o ponto de resolução da tonalidade. É ela que fecha o círculo da tonalidade, levando-o ao ponto de partida, a tônica. Invariavelmente composta de um semitom, a sensível está sempre pronta a fazer sair a tonalidade do seu equilíbrio tonal, sob a influência de determinantes que arrastam então para modulações novas. Se nos referirmos a uma figura já conhecida, ao esquema do equilíbrio vital que demos algures, encontraremos ali as 4 ressonâncias fisiológicas, que correspondem aos 4 termos fundamentais da tonalidade acústica, e que são chamadas a representar o mesmo papel na tonalidade orgânica, são o cérebro, o aparelho genital, o coração e o fígado. Detenhamo-nos por momentos no papel fisiológico que cada uma dessas ressonâncias desempenha no equilíbrio vital. O cérebro, colocado na caixa craniana, na culminância do edifício, é o ponto de partida e chegada de todas as séries sensitivas. É ele que determina a natureza das sensações em relação a si mesmo. É ele que dá o som, o cérebro, em uma palavra, e a tônica orgânica. É nele que se elabora o pensamento e seus trabalhos e reflexos. É nele que a sensação, depois de ter passado o orifício occipital, é apresentada por órgãos especiais ao espelho formado pelos 2 hemisférios, onde ela se julga e realiza esse ato singular do pensamento em presença de si mesma, ato a que tão acertadamente se chamou reflexão. Mas seria desarrazoado dar ao cérebro um papel preponderante, considerando-o como a sede da vida. A vida não reside nele nem fora dele. Não esqueçamos que ela é uma resultante e o cérebro não é, como seus congêneres, os outros órgãos, senão um comparsa no equilíbrio vital, um simples instrumento de relação, do mesmo modo que a vista que percebe o obstáculo, o ouvido que pressente o perigo, o tato que desvia o ferimento. O cérebro, bem considerado, não é mais do que um sexto sentido, o da razão. Aparelho cereador por excelência, o cérebro contém, efetivamente, o prisma nervoso destinado a julgar as sensações. De um lado, recebe as sensações externas pelos sentidos, do outro as sensações internas viscerais. Aquelas já estão devidamente preparadas à seriação final, porque a força percorre os nervos com uma diferenciação realizada, que varia para cada um deles, tanto o nervo como o prisma, angulando o movimento que o atravessa. A disposição anatômica do sistema espino-ganglionar, que representa uma espécie de arco estendida no meio do corpo vivo, e o próprio cordão medular, que é em forma prismática, favorecem singularmente essa marcha serial da força para o cérebro, mas, como toda sucessão de angulação cria diferenças seriais, existe em fisiologia, como em ótica e acústica, uma consequência fatal desses desvios,
é o que se chama cromatismo. O cromatismo orgânico, originado da angulação dos tecidos, do mesmo modo que o cromatismo óptico, nasce da disposição mais ou menos regular dos aparelhos de detalhe, engendra o fantástico, a desigualdade de percepção e o erro. É a lente focal do cérebro que cabe o papel de reerguer os desvios cerebrais do organismo. As vísceras vêm procurar na caixa cerebral os contatos que lhes convêm, enquanto que os sentidos externos trazem as impressões do exterior. Desse duplo conflito nascem as ideias gerais, as ideias abstratas, os juízos, os raciocínios, as deduções que hierarquizam os indivíduos e os especializam. Essas ressonâncias especiais, nascidas da série, despertam no ser o sentir, eretismo objetivo, e o querer, eretismo subjetivo. Do choque destes dois eretismos sai o livre-arbítrio e a consciência, que imprimem ao equilíbrio vital a sua cor tonal, a sua individualidade. A vontade, essa balança sensível do indivíduo e da humanidade, como tão acertadamente lhe chamam Eifer, é de fato a nossa verdadeira característica tonal. É ela que, determinando todos os nossos atos, determina a nossa motilidade. A vontade, diz o comandante Joffret, em sua teoria da energia, é uma força que imprime às moléculas do cérebro movimentos que, por intermédio dos nervos, transformam em energia dinâmica uma parte da energia potencial reunida no organismo, como o artilheiro que, puxando o cordão de um tira-fogo, transforma a energia potencial armazenada na carga e produz um desenvolvimento formidável dessa energia dinâmica, o qual o mecânico fazendo girar um botão a lançar por sobre os trilhos um trem com o peso de muitas centenas de toneladas. A vontade é o agente especial da nossa potência tensional. Ela age igualmente sobre a matéria organizada, sensível, e sobre a matéria inorgânica, insensível. Educar uma criança, diz Eifer, é levantar uma vontade, instruir um homem a dirigir, esclarecer uma vontade. A vida é a educação da vontade. Descartes disse: penso, logo existo. Eu quero, logo existo, é o que devemos dizer. O cérebro, sede da vontade ativa é, pois, certamente, a nota moral característica da tonalidade fisiológica, isto é, a sua tônica. O aparelho genital, antagonista do cérebro, é a dominante da tonalidade fisiológica. Construído do mesmo modo que o cérebro, segundo a lei dos desfiladeiros, representa a mais alta das vibrações harmônicas do ser, tendendo à procriação e à perenidade da espécie. Enquanto o elemento vital se centraliza no polo superior em substância medular, vemo-lo dividir-se no polo oposto em zoospermas. De um lado o elemento nervoso se concentra, fortificando a unidade individual, do outro expande-se, criando múltiplo, por via de renovamento ou reprodução. O encéfalo representa o mais alto grau de elaboração no reino animal. O aparelho genital, antagonista do encéfalo, representa o primeiro grau de organização da substância, isto é, o elemento protoplasmático reprodutivo. Pilha orgânica viva, cujos dois polos se comunicam pelo cordão medular dos raques. O sistema nervoso resolve, pela oposição cérebro-genital, todas as relações de antagonismo ou de simpatia existentes entre o espírito e a matéria, o uno e o múltiplo, a inteligência e o instinto. No polo cérebro-bucal se manifesta a atração, no polo genitoanal, a repulsão. O primeiro atrai e condensa no organismo todos os elementos da nutrição intelectual ou substancial, pensamento e alimento. O segundo rejeita do organismo os produtos excrementícios e exonera de tudo quanto o cumula. As paixões exultantes, alegria, cólera, admiração, dominação, aspiram e sobem para o polo cerebral, colocado na parte superior e anterior, e na face dorsal. As paixões deprimentes, como sejam temor, tristeza, timidez, humilhação, caem na esfera genital, colocada inferiormente,
na parte posterior e oculta, na face ventral. Estranhas simpatias unem esses dois polos, desenvolvem-se e declinam paralelamente ao mesmo tempo, influenciam-se, combatem-se ou equilibram-se. O abuso de um torna-se a destruição e a anulação do outro. As volúpias estáticas em seu supremo grau têm igualmente, aí, a sua sede. De um lado é Minerva, surgindo armada da cabeça de Júpiter, do outro é Vênus Afrodita, nascida da espuma das ondas. A ambição mata o amor, a embriaguez dos sentidos sepulta o gênio. Minerva é casta e os filtros de Circe transformam os homens em animais. O nervo fluente, conservando o ser em embrião, é para nós o mesmo que o pólen para a planta, a dominante que, sob o menor volume possível, retém o conjunto de nossas harmonias condensadas, prestes a fazerem irrupção. Tal o papel da tônica e da dominante fisiológicas, representadas pelo cérebro e o aparelho genital, sobre o circuito nervoso. Vamos examinar agora o papel da mediante e da sensível fisiológicas, que, representadas pelo coração e o fígado, se acham colocadas no círculo digestivo circulatório. O coração contribui para equilibrar o antagonismo dos dois polos nervosos, cérebro e aparelho genital, é a mediante da tonalidade. Músculo poderoso, formando nó e desfiladeiro sobre o circuito da circulação sanguínea, de que é o regulador. O coração retarda ou acelera mecanicamente todas as relações permanentes que existem entre o influxo nervoso e o animal interno, a exemplo desses volantes de máquinas industriais que recolhem, condensam e regularizam a força em sua marcha de transmissão, ou como o pêndulo que com seus batimentos isócronos demora o movimento das molas do cronômetro. O coração retém numa oscilação alternadora, regular, as expansões cerebrais e genitais. Como, porém, em acústica, o detônico e a dominante disputam continuamente a predominância, procurando arrastar a mediante em seus desvios, assim, também no organismo, o movimento cérebro-genital chega a influenciar gravemente o coração. Essas rápidas flutuações da circulação, caracterizadas pela palidez ou vermelhidão súbitas, sob inapreciáveis influências passionais, ou esses grandes desfalecimentos viscerais que vêm inopinadamente ferir o organismo, nos advertem da ruptura de acordo da tônica. Órgão compensador colocado entre nossa vontade e os nossos desejos, entre a razão e o amor, entre o eu consciente e o instinto, o coração, nosso mediante, nem sempre mantém entre os nossos movimentos passionais essa igualdade de temperamento tão indispensável à integridade do equilíbrio tonal, que provoca esses inúmeros desvios patológicos, fontes da maior parte de males. Reforçado mecanicamente em sua potência dinâmica pelo antagonismo da condensação capilar, esta mesma devida atenção nervosa que a cria move. O coração é o agente especial da tensão de todo o movimento circulatório, que se centrifuga pela artéria e se centripeda pela veia. Mas, ainda que imperando de algum modo sobre todas as absorções e secreções, o coração, da mesma forma que o cérebro, não é tampouco a sede da vida. Esta não se acha nos produtos da circulação ou na composição química do sangue e da linfa, nem ainda na irradiação cerebral, calorificação, coloração, assimilação, metamorfoses e trocas. Tudo isto se associa, do mesmo modo que a sensação e o pensamento, a um princípio superior de tensão normal, e, se a circulação e a tensão são efetivamente as duas grandes fases do fenômeno vital, cumpre considerar que a circulação não é mais do que uma consequência da tensão, e que o verdadeiro segredo dos organismos reside nas resistências e nas limitações que nascem do estado de oclusão e de claustração. O coração não é mais que uma roda da máquina humana colocada, com os demais órgãos, sob a direção do esforço tensional vital, e desempenhando, como acabamos de dizer, o simples papel de volante industrial, encarregado de condensar as forças adquiridas e lhes regular o fluxo, elemento de transição entre o animal externo e o animal interno,
Ele serve de ponto de união entre a força essencializada na corrente nervosa e essa mesma força materializada na circulação, sob a substância dessa carne fluente, que se denomina sangue. Ponto neutro equilibrante. Pela resistência limitativa de sua construção em desfiladeiro, ele tempera e balança a atividade dos impulsos cerebrais e genitais, de que segue muito frequentemente os desvios, acusando desse modo todos os caracteres típicos da mediante, que na tonalidade acústica flutua de contínuo da tônica para a dominante. O fígado é o quarto termo da tonalidade fisiológica, representa o papel da sensível. O fígado, víscera poderosa, a maior do organismo, composta de uma verdadeira rede de capilares e, demais, confiada entre dois desfiladeiros, a veia aorta de um lado, a veia cava do outro traço, representa um dos focos principais da calorificação e do trabalho industrial orgânico. É o recinto de seleção onde se elaboram, dividem e classificam os elementos extremos da nutrição, os que devem contribuir para a assimilação e os que devem preparar as secreções. Ponto de resolução, onde vem convergir o movimento da tonalidade. O fígado é, a seu turno, o lugar em que começam todas as transmutações e metamorfoses que presidem ao mesmo tempo as repartições internas, as expedições do exterior, as reservas e as exonerações. É o grande partidor, o escritório geral de classificação e saída da fábrica. Apesar das majestosas aparências do seu desenvolvimento, atualmente só se dá a este órgão um papel muito secundário, e este, exclusivamente químico, é só completar por um lado a quilificação do bolo alimentar já preparado pela saliva, sucos gástrico e intestinal, e, por outro, operar a dissolução das matérias azotadas pela secreção da bilis. Limitar, porém, as funções do fígado a simples ações químicas, é deixar na sombra a sua ação preponderante, puramente dinâmica. É no fígado que vem bater, mas geralmente, esses determinativos de movimento que arrastam a tonalidade orgânica a dissonâncias patológicas, cujo acordo de tônica apresenta, muitas vezes, dificuldade para se restabelecer. As menores impressões morais, as mais leves flutuações atmosféricas, vão refletir-se no fígado, e é pela sensível que os agentes externos tentam o salto da nossa tonalidade, um só instante de demora, um obstáculo fugitivo na partida assimiladora, bastam para produzir no circuito vital um recalcamento, uma retroversão da força, que sucessivamente vai influenciar, com a sua onda de retorno, as três pedras do alicerce da tonalidade, o coração, o polo genital e o cérebro. Essas elevadas considerações do equilíbrio das forças, mostrando-nos as secreções e excreções como essencialmente tributárias da tensão vital, abrem-nos horizontes mais vastos, em antinomia com as acanhadas concepções que atribuem exclusivamente os fenômenos vitais a consequências mecânicas, anatômicas ou químicas. É, portanto, somente a relação tonal que deve existir entre os quatro termos fundamentais da tonalidade fisiológica, cérebro, polo genital, coração e fígado, que cumpre procurar a verdadeira resultante da vida, é neste centro de tensão equilibrada, a que chamamos enormon, que se manifestam todas as flutuações vitais. O enormon sobe, desce, inclina-se para a direita ou para a esquerda, se expande ou se constringe, se dilata ou se contrai sob as diversas influências por que passa. Como na tonalidade acústica, a mediante, elevando-se e baixando-se alternadamente, arrastada em sua flutuação, quer para a tônica, quer para a dominante, engendra tons maiores e menores. No primeiro caso, temos virilidade, animação, alegria, coragem. O segundo, refeminação, vaga languidez, tristeza. O ser em quem o centro vital se conservar alto, não duvida de nada, não se admira de nada, nem recua diante de coisa alguma. Aquele em quem o centro vital se conservar baixo é triste,
moroso, inquieto, hesitante, cheio de humores negros e de fraquezas. Quando esse centro flutua instável, à guisa das mediantes das melodias primitivas, entre as modalidades maiores e menores, o ser torna-se caprichoso e fantástico. O seu espírito passará sem transição da alegria para a melancolia. É a posição baixa ou elevada, direita ou esquerda, superficial ou profunda desse centro figurado de equilíbrio, que classifica os homens não somente por gradações de espírito e de caráter, como ainda pelas modalidades de temperamento. É na variabilidade incessante desse equilíbrio tonal que reside a flutuação da saúde. Tudo o que vier influenciá-lo, mais ou menos profundamente, dá origem a um desvio patológico. Esse equilíbrio se modifica com a idade e os meios. Na criança, o centro vital é muito elevado, ri, salta e canta, mas também está sujeita às convulsões, às moléstias nervosas e inflamatórias, como ainda aos espasmos que afetam especialmente a face e os membros superiores. No ancião o centro vital se abaixa, arrastando juntamente com a tristeza e a hipocondria todo o cortejo das afecções do fígado, do estômago, dos intestinos, bexiga e também a hidropisia ou a paralisia dos membros inferiores. A loucura, as nevralgias, a epilepsia, não são mais do que fraquezas de movimentos, simples impotência de tensão, trazida pelo próprio abuso dessa tensão. Pois que nada concorre mais para a destruição da tensão vital que a embriaguez das paixões e a ação exultante ou deprimente dos vícios. Tudo concorre para entreter ou destruir essa tensão, e cada um de nós, criança, adulto, mulher ou ancião, condensa a força livre e organiza na razão do seu equilíbrio tonal, pois, na faculdade que possuem os organismos de acomodar e organizar a força livre a seu proveito, que assenta sua potência ou sua fraqueza, é o grau de tensão que podem realizar, que lhes assegura a independência e a confiança. A tensão, digamo-lo, é a verdadeira salvaguarda dos organismos. Para compreendermos perfeitamente o que entendemos por tensão, um fato muito simples pode auxiliar-nos. Qual de nós não se divertiu, pelo menos uma vez na vida, em fazer bolhas de sabão? Agradável distração para crianças de qualquer idade. Com que precauções se gradua a respiração para encher a bolha, suspensa como pérola brilhante à extremidade de um canudo, e com que ingênua alegria se segue depois, com o olhar, todos esses globos criados, que volteiam no espaço à vontade dos ventos. Uns, apenas soltos, desfazem-se sem pressão das forças ambientes coligadas, outros, melhor aparelhados para a luta, caminham para longe, meteoros luminosos, levando uma carreira relativamente mais longa. Nesse divertimento, por certo todos não vemos mais que uma infantilidade, entretanto, nele como em tudo, a natureza, na sua profunda sabedoria administra um ensino de que podemos tirar proveito. Essa leve bolha, que diverte, fornece a imagem perfeita do primeiro passo da força livre, para o estado de oclusão ou de tensão. Aprisionando a sua respiração nessa delgada película que ela distende à vontade, a criança, sem o perceber, não se improvisa em criador. Não organiza, com todas as peças, uma forma equilibrada, inteiramente rudimentar, é verdade, mas dotada de um movimento inicial, e que, graças ao impulso recebido, prosseguirá no espaço e no tempo uma série de fases evolutivas, proporcionadas à potência dessa impulsão. Temos aí, sob nossas vistas, a expressão da lei que preside a toda a evolução vital. Essa forma oclusa é um primeiro grau de organização, porque, quem diz organização, diz coisa construída, definida, limitada, e, do mesmo modo que não se poderia imaginar uma força, exibindo-as em um nada sem limitação e sem reação, assim também não se pode conceber um organismo vivo sem oclusão e sem tensão. Tudo se apoia no universo,
Cada ponto do espaço procura equilibrar sua tensão própria com as tensões ambientes, e quando um organismo, espécie de fortaleza viva, em que a força se acha em tensão permanente, já não consegue equilibrar-se com as tensões exteriores, é que ele está fatalmente voltado à morte e esta, na realidade, não é mais que a vitória do mundo exterior sobre a tensão de um organismo fechado. Mas, para equilibrar-se com o meio que o cerca, não basta ao organismo estar em tensão normal, é-lhe também necessário entreter com esse meio uma relação de trocas, e se nos reportarmos à bolha de sabão, esse protótipo da célula viva, veremos que ela goza efetivamente de um duplo movimento de volatilização e de sucção, que, tornando-a permeável até um certo ponto aos agentes externos, favorece as trocas indispensáveis ao entretenimento de sua vitalidade e dota de uma elasticidade, que constitui em grande parte a sua força de resistência. Esse duplo movimento de absorção e eliminação é a mola da célula viva, base dos organismos. Quanto mais elevada é a hierarquia que ocupa o indivíduo na escala dos seres, tanto maior é a perfeição do seu mecanismo, favorecendo e regulando esse movimento alternado. Duplica sua energia vital, na célula vegetal, composta de um invólucro restritamente globular, contendo um líquido mais ou menos dotado de movimento. Os fenômenos da vida só se manifestam com parcimônia, se, partindo de ínfimo ponto, chegarmos até o animal, qualquer que seja a simplicidade dos seus aparelhos de funcionamento. O trabalho de elaboração vital adquire desde logo, sob o impulso mecânico da força orgânica mais desenvolvida, um notável acréscimo de potência, mas, diversamente se opera, quando nos encontrarmos na presença dos organismos superiores. Neste caso, o concurso de múltiplos aparelhos compostos vem centuplicar a atividade e a resistência vitais. Já não é a simples tensão do movimento livre e serial, tensão limitada por uma película rudimentar, mais ou menos porosa, acessível a todos os choques e tão facilmente atacável, como a bolha de sabão. Ao contrário, é uma coligação de forças unidas e equilibradas, apoiando-se num organismo poderoso, e de tal modo fracionado em sua complicada vascularidade, que as ações exteriores já não podem atacá-lo senão parcialmente. Esse conjunto é servido por numerosos órgãos, instrumentos maravilhosos de suas receitas e de suas despesas de tensão, o que lhe permite regularizar à vontade as suas condensações e dispersões de movimento, e, como toda a tensão é particularmente servida em sua energia pelo grau de dificuldade que a força experimenta ao transmitir-se rápida e largamente, numerosos e estreitos desfiladeiros armam, então, o organismo para sua defesa, de uma instantaneidade e intensidade de ação indispensáveis à sua preservação. Resumamos, pois, e digamos. Todo organismo afeta uma forma oclusa, que obedece restritamente às leis de tonalização, da qual a tonalidade acústica oferece-nos o modelo tipo. A potência de vitalidade de um organismo reside na sua potência de tensão equilibrada e na justa relação de antagonismo existente entre a sua tensão própria e as tensões ambientes. Essa justa relação se resolve num duplo movimento de absorção e eliminação, de condensação e dispersão, de receitas e despesas. O equilíbrio desse duplo movimento é saúde. Só há uma saúde, porque só há um ponto de equilíbrio. Capítulo 4. Só há uma moléstia. Equilíbrio oscilatório da tonalidade, desde a concepção até a morte. Todo desvio patológico nasce da ruptura desse ritmo. Efeitos da tensão equilibrada sobre os humores do organismo. Assimilação e secreção. Moléstias agudas e crônicas. Flutuação do equilíbrio vital entre o estado de condensação e o estado de dispersão. O estado de tonalização protege a nossa identidade. Condições de que gozam os sustentáculos da ação radiante e da força. Linhas de forças, de Faraday. Galvanoplastia. Contratibilidade, sensibilidade e percepção.
Estado de imunidade que as altas tensões periféricas dão ao organismo. Perigos que apresenta a predominância de um dos pontos da tonalização. Efeitos retroativos das altas tensões. Toda falta ou todo excesso de tensão traz perturbações orgânicas, dissonâncias e batimentos. Não há moléstias nervosas, nem moléstias específicas, nem moléstias miasmáticas. Microzimos e bactérias. Teoria do professor Béchamp. Toda moléstia provém de um desacordo entre a tensão do organismo e a das forças ambientes. Só há um ponto de equilíbrio, e consequentemente uma só saúde e uma só moléstia. Como a bolha de sabão, cuja delgada película resiste às tensões ambientes coligadas, enquanto a força inicial interna pode fazer-lhe equilíbrio, assim também o ser encontra a sua salvaguarda na tensão equilibrada. Da concepção à morte, seguindo a trajetória que nos traça o destino, e-nos preciso, do mesmo modo que o equilibrista na corda esticada, olhar fixo na mira, sustentar sem desfalecimento nem descuido esse equilíbrio oscilatório contra o qual se coligam todas as forças atrativas ou repulsivas que nos cercam. Durante o tempo da vida uterina, a força inicial, envolvida no germe, participa da tonalização materna, da qual sofre todas as flutuações e influências. A tonalidade da criança não conquista sua verdadeira autonomia senão quando se separa da tonalidade materna. Desenvolve-se, então, sob a influência da educação física, intelectual e moral que recebe a criança, e isso não constitui a menor das provas por que tenha de passar, pois na obra arquitetônica que prossegue e a que deve presidir durante os longos anos de desenvolvimento e crescimento, a tonalidade encontra, a cada passo, sérias ocasiões de se desviar do ritmo normal e esbarrar com obstáculos suscetíveis de fazê-la esmaecer, antes que tenha tido tempo de completar os órgãos compensadores, destinados a fortificarem o seu funcionamento. É só quando chega ao término do crescimento, que o ser se acha definitivamente de posse de todos os meios para sustentar a luta pela existência, dotado de um bom impulso inicial, que a concepção lhe terá fornecido e que uma sólida educação terá fortificado, de posse de um organismo completo, ele poderá suster melhor os choques, e sua força de resistência será tanto maior quanto mais equilibrada for a sua tonalidade, mas, então, que se premuna contra si mesmo, que se individualize fortemente, armando a vontade contra o arrastamento das paixões, que se aplique a manter um justo equilíbrio entre o físico e o moral, entre o ser vegetativo e o ser sensitivo, que não deixe nenhuma das ressonâncias fundamentais da tonalidade tomar uma influência preponderante sobre as outras, porque, se na primeira parte da vida o ser está principalmente sujeito aos ataques e desvios materiais que partem do exterior, na segunda é de dentro que irrompem todas as sérias ameaças de desequilibração. Atingido o termo do completo desenvolvimento, o ser, menos facilmente dominado pelas causas externas que até então tiveram a primazia, entra no período de exercício do livre-arbítrio e da vontade, se souber ponderar os seus atos, se não deixar enfraquecer a vontade. Este agente de todas as suas tensões equilibradas poderá atingir e atravessar sem estorvo a última prova de transição, que o aguarda no fastígio da vida, isto é, a passagem da idade adulta para a idade madura, em que a tonalidade, do mesmo modo que no período de crescimento, corre os mais graves riscos sob a influência de uma segunda evolução arquitetônica, destinada a preparar os alicerces da velhice. Depois dessa prova tópica contra a qual vem, na maioria dos casos, quebrar-se as tonalidades mal preparadas ou desamparadas, o ser recuperando um novo alento, a que já não vem tão profundamente perturbar, com tanta frequência, antagonismos menos violentos, tal como se dava no período ascendente, encaminha-se para o prosseguimento da vida, e, munido de tonalidade revestida de uma dominante menos perturbadora e mais criteriosa, pode descer esse declive com um passo calmo e regulado, realizando muitas vezes,
Desta maneira, um segundo ciclo tão longo quanto o primeiro. Todo o segredo da vida dos organismos reside no seguinte: manter no seu ponto de tensão normal todo o ritmo vital, quer na sua direção, quer em contrário, em todas as flutuações que sofrer a tonalidade, desde a concepção até a morte. Atingir esse ponto é resolver o problema vital, conservando-se moral e fisicamente fora dessa escravidão dolorosa e humilhante, que nos impõe as paixões e a moléstia. O homem de bem, o homem são, o homem feliz, está sempre em uníssono consigo mesmo, vir sem perceber consonus. O homem a quem a paixão transvia ou a moléstia apavora, perde todas as harmonias do seu ser e desafina horrivelmente, como se fora uma dissonância num concerto amabsonus. Sejamos, portanto, senhores de nós mesmos, saibamos regular as nossas necessidades e gozos, não deixemos que se esgotem as nossas faculdades nos excessos ou nos vãos prazeres, conservemos, tanto quanto possível, o equilíbrio dentro e fora de nós. Qualquer infração física ou moral a esta lei de puro dinamismo, nos curvará ao jugo férreo desses inúmeros desvios patológicos, que constituem o fundo da grande miséria humana, a que chamamos moléstia. Para evitar a moléstia, faz-se necessário que nossa tonalidade imponha aos antagonismos um acordo perfeito. Deste, resultará uma tensão normal, que manterá em equilíbrio, no organismo, todos os humores. Efetivamente, é a tensão que secciona em três partes os nossos materiais arquitetônicos, sólidos, líquidos e gasosos, que entretém a forma e o movimento globular dos nossos tecidos. É ela que, regulando a dupla função de absorção e eliminação, assegura a alternância periódica das assimilações e secreções que resumem o mecanismo vital, as metamorfoses químicas em permanência no organismo relativamente à nutrição, ao desenvolvimento e conservação do ser. Na realidade nada mais são que uma consequência imediata do estado de tensão. Enquanto persiste esse estado, o ser, como que envolvido em atmosfera protetora, pode resistir a todos os incitamentos do exterior e conservar a sua autonomia funcional, mas quando esse estado de tensão chega a romper-se, todas as vias abertas às invasões tornam o ser escravo e tributário das forças ambientes que o oprimem. O movimento regular das funções, o das decomposições químicas, se alteram, a natureza intrínseca dos sólidos, dos líquidos e dos gasosos se modifica e o ser periclita em desorganização ascendente, que lhe pode acarretar uma perversão completa de todos os seus elementos. As perdas de tensão podem ser bruscas ou progressivas, e assim é que produzem as moléstias agudas ou crônicas. Qualquer indivíduo, em razão de sua idiosincrasia, é mais ou menos acessível às perdas de tensão. Esse fato depende da maneira por que se acha equilibrado o seu enormon. As forças nervosas, estendidas do centro à circunferência, formam, já ouvimos, uma espécie de harpa vibrante obedecendo a um ritmo, que cria o antagonismo da dupla corrente centrípeta e centrífuga. Qualquer ser nervoso se estriba, de alguma sorte, sobre centros condensadores e irradia para a periferia, onde encontra a oposição das forças ambientes, que servem de barreira à sua elasticidade vital. Debaixo da influência de causas diversas, o afluxo do movimento condensado se dirige para a periferia, ou para o centro. O equilíbrio flutua entre condensações preponderantes ou distensões excessivas, e a expansão se manifesta do centro para a circunferência, tanto mais normalmente quanto o ser melhor equilibrado se acha e mais senhor de suas condensações e dispersões. Esse estado de tonalização equilibrada constitui, na realidade, a nossa verdadeira identidade pessoal, porque no meio das permutações moleculares incessantes, que se operam em nossa materialidade, em que se transformaria nossa personalidade, se não possuíssemos algum meio de nos mantermos sempre idênticos a nós mesmos, na torrente das metamorfoses que arrasta os nossos elementos parcelares constitutivos.
e a tonalização que, fornecendo-nos um centro preponderante de ações ao mesmo tempo atrativas e repulsivas, nos permite reter, se não na imutabilidade de sua natureza, ao menos em suas relações constitutivas, os elementos variáveis do nosso sangue, da nossa medula, da nossa carne, dos nossos ossos, de maneira a mantê-los em séries de centros, ao mesmo tempo independentes e governados sob o predomínio de uma potência superior equilibrante, que é a conservadora da nossa característica física e moral. A ordem simétrica e absoluta em que se colocam esses elementos é imutavelmente fixada pelo próprio grau da potência tensional, que preside ao desenvolvimento normal da silhueta do ser. Do mesmo modo que a limalha de ferro, quando agrupa suas partículas isoladas em torno da barra imantada sobre curvas geométricas regulares, a que Faraday chama linhas de força, a nossa potência tensional obedece às condições de que goza qualquer sustentáculo da ação radiante da força. É um princípio universal, que se encontra por toda parte, tanto nos fenômenos da galvanoplastia, onde esse princípio dirige a molécula sobre a molécula, como se uma inteligência primordial preexistisse nela, quanto no organismo vivo, onde todas as moléculas se organizam entre si. É a regularidade e a constância dessa classificação molecular, no meio das perpétuas trocas do organismo, que devemos à conservação da integridade da nossa forma e da nossa saúde. E essa regularidade e constância dependem da faculdade tonalizante que regula todas as nossas tensões, faculdade não somente variável em cada indivíduo, em virtude do lugar que ocupa na expansão serial de todos os tipos, mas variável também em razão da maneira pela qual o organismo percebe mais ou menos viva ou profundamente as sensações que partem do exterior. Nosso organismo, a exemplo do último dos moluscos ou da delicada sensitiva, possui como função normal a faculdade de contrair-se à aproximação de um contato qualquer. Esse movimento contrátil é, de alguma sorte, a medida do grau de limitação que a força, em tensão no organismo, opõe às excitações externas, mas o que se chama contratibilidade não é mais que o primeiro tempo do fenômeno sensitivo, e o segundo tempo é a sensibilidade. Dependendo absolutamente de um efeito de retorno do movimento expansivo para a condensação, é necessário a sensação, para que se manifeste a consequência da contratibilidade, a sensibilidade, que a retirada da força nervosa, sobre os centros, se faça sem embaraço, que o enormon se contraia sobre si mesmo por um movimento centrípeto, e como não pode haver sensação sem percepção, e ainda é necessário que o cérebro, o órgão das percepções, esteja com o resto do organismo na relação exigida. Em outros, para que o ser perceba nitidamente as sensações, é mister que a tonalidade devidamente equilibrada entretenha uma harmonia regulada entre a dupla corrente centrípeta e centrífuga, sendo essa harmonia necessária ao fenômeno de recorrência, que se denomina sensibilidade. Tudo que elimina ou embaraça essa dupla corrente, tudo que impede com violência, por exemplo, as forças centralizadas do enormon para a periferia em um excesso de expansão exagerada, como a cólera, o ímpeto guerreiro, o êxtase, quer seja artístico, científico, erótico ou religioso, obscurece, por isso mesmo, a sensibilidade. O combatente, no ardor da luta, não sente, na ferida, o que lhe penetra a carne. O mártir, exaltado pela fé, sorri para o carrasco. O amor materno compraz-se em suas dores. Em tempos remotos, miraculados fanáticos não suportavam impassíveis as violências mais monstruosas, sem que lhes adviesse nenhum mal ou consequência desastrosa. Esses estados de alta tensão para a periferia, pelos curiosos casos patológicos que apresentam, têm mais de uma vez desorientado a ciência, mas, quer se produzam fortuitamente ou por um violento esforço da vontade, não é menos verdade que esses estados de alta tensão periférica colocam, inconscientemente ou voluntariamente,
O indivíduo é o abrigo de qualquer invasão mórbida e dos desfalecimentos a que uma grande dor poderia dar causa. Dir-se-ia que, debaixo dessa influência, o organismo se encouraça contra todas as invasões. O homem, cujo enormon for suficientemente tenso, pode afrontar impunemente todos os contágios miasmáticos. O corajoso nadador, na irradiação da dedicação que o impele a expor a vida, pode afrontar sem perigo o frio mortal da água gelada, que, em qualquer outra ocasião, lhe traria uma fluxão de peito e a morte. Tem-se visto velhos valentes, opondo à dor calma intrepidez, fumar em seu cachimbo, enquanto se lhes amputava a perna, Mussos Caivola, com a mão espalmada no braseiro incandescente a queimar-lhe as carnes, fez pasmar por cena pela extraordinária placidez da sua calma. Se a tensão nervosa, pela imunidade com que dota momentaneamente o organismo, produz tais prodígios, cria, ao mesmo tempo, pelo seu próprio excesso, grandes riscos. Os extremos são igualmente perigosos, e na tonalização não é necessário que o ponto de condensação sobrepuja o da resolução, ou vice-versa. Quando se estendem todas as forças do enormon para a periferia, é preciso ter o cuidado de deixar no centro as reservas necessárias para fazerem contrapeso às forças que se deslocam, sem o que, a tonalidade corre o risco de claudicar. Todos têm experimentado a penosa sensação ao desenvolverem-se, sem utilizá-las, certas tensões destinadas a levantar um peso ou a forçar um obstáculo, um degrau de escada que só existe em nosso pensamento, uma porta aberta, que se julgava fechada, trazem um choque de retorno da força não empregada, que vem afetar nossa sensibilidade assaz desagradavelmente. Às vezes, certas descargas de tensão podem fulminar o organismo. Os anais da medicina citam o caso de um Hércules de feira, que, tendo de levantar um fardo muito pesado, foi vítima, por causa de um falso movimento ou do seu descuido, de uma dessas descargas fulminantes. Na autópsia, não se encontrou nenhum derrame, nenhuma lesão. Todas as forças do enormon em tensão para a rede muscular tinham, sem dúvida alguma e de maneira muito simples, feito oscilar a tonalidade insuficientemente equilibrada sobre o seu centro. Às vezes, uma insignificância nesse estado de tensão extrema, para provocar o brusco retraimento das forças de um ponto sobre outro, quando o organismo, por exemplo, está em expansão dispersiva em consequência de um estado calórico exagerado produzido, quer por um meio superaquecido, quer por algum exercício imoderado, como a marcha, a dança ou a corrida, o simples contato frio de um assento de pedra ou de uma relva úmida, alguns goles de uma bebida gelada, bastam para produzir instantaneamente a regressão das forças da periferia para os centros e, consecutivamente, esses fenômenos inflamatórios ou tíficos, que vêm fulminar as mucosas pulmonares, ou intestinais. No refinamento de sua crueldade, os torturadores conheciam tanto esse fato, que proibiam expressamente se desse uma só gota d'água aos infelizes, que eram pela tortura colocados num estado de tensão suprema, temendo que a morte viesse prematuramente arrancá-los ao horror do suplício. É por um fenômeno análogo que, num líquido em ebulição, no café, por exemplo, basta uma só gota d'água fria para precipitar no fundo do vaso todas as partículas sólidas em suspensão. É deste modo que praticam os orientais, antes de se servirem dessa bebida aromática. Enfim, as grandes tensões têm essa grande desvantagem: produzem, em sentido oposto, um efeito retroativo poderoso, e cada vez que o enormon se estende violentamente para a periferia, sofre, em seguida, invariavelmente, um retraimento proporcional para o centro, retraimento suscetível de deixar o organismo desarmado e de comprometer assim, mais ou menos, o equilíbrio tonal. Deficiência ou excesso de tensão representam duas coisas igualmente funestas, por isso que a falta de tensão abre as portas a todas as invasões, entrega a tonalidade, sem defesa, às desequilibrações e produz,
consecutivamente, graves desordens funcionais e orgânicas, e o excesso, colocando o organismo momentaneamente ao abrigo das invasões do exterior, produz por ação reflexa um desfalecimento de tensão, que pode reduzir o organismo à impotência. Não é uma só moléstia, mesmo local, que não tenha por origem um desses dois termos extremos e antagônicos. Todos os desvios orgânicos partem de uma falta ou no excesso de tensão. A moléstia, resultado de um desacordo puramente dinâmico, não é essa entidade de convenção, que o materialismo médico coloca nas partes líquidas ou sólidas do organismo. A moléstia não deriva nem da inflamação das mucosas, nem da desagregação dos tecidos, nem da alcalescência dos humores, nem de uma suposta luta entre elementos químicos, tais como os ácidos e os álcalis. Deriva, ainda menos, da invasão mórbida dessas nuvens de micróbios que, na opinião dos nossos sábios, povoam o ar e as águas que nos rodeiam. São consequências, não causas. Se a moléstia tivesse por causa os produtos que ela origina, dizia, gracejando, um de nossos espirituosos homeopatas, bastaria suar-se bem, para curar radicalmente o mais inveterado coriza. Propriamente falando, não há moléstias nervosas, nem moléstias específicas, nem moléstias miasmáticas. Só há perversões da tonalização, trazendo deslocamentos mais ou menos graves nas condensações da força. O antagonismo entre a tensão interna e as tensões ambientes, produzindo condensações anormais, paralisa ou destrói certas vibrações em atividade da tonalidade e produz esse fenômeno de luta entre duas vibrações, de onde partem essas dissonâncias tão conhecidas em acústica pelo nome de batimentos. Se o enormon se retrai ou se escapa sob o impulso de uma causa violenta ou de uma emoção viva, se inclina para tal ou tal ressonância da tonalidade, como sejam o coração, o cérebro, o polo genital ou o fígado, produz essas agitações do coração, que se levantam à aproximação do terror, de uma desgraça, de uma decepção, ou somente de uma simples perturbação atmosférica, ou ainda esses suores que inundam a nossa fronte, essas efusões de lágrimas, essas hemorragias, esses movimentos de bilis, essas secreções urinárias, esses transviamentos que empolgam as nossas faculdades e comprometem momentaneamente todo o mecanismo vital e o livre-arbítrio. O medo, uma emoção, o choque de um só pensamento triste ou violento, algumas gotas de uma bebida, posta em contato com os nossos órgãos digestivos, podem romper subitamente a harmonia da nossa tonalidade e lançar o enormon em desvios comprometedores, que arrastam o organismo a todas as emergências patológicas que se tem tentado classificar. Supor um só momento que a origem dessas perturbações não está em nós, mas fora de nós, atribuí-las à presença de germes preexistentes e primitivamente mórbidos nos meios que nos cercam, é sacrificar a lógica e a razão a uma crença verdadeiramente supersticiosa. Admitir que todas as criaturas estão, como pretendem alguns, à mercê de uma panspermia microbiótica primitiva, essencialmente criada para ser nociva, é substituir o acaso dos meios às leis imutáveis que regulam de maneira uniforme a harmonia dos fenômenos. A vida do homem, diz o Sr. Béchamp, adversário declarado da teoria miasmática do mesmo modo que o curso dos astros, não pode estar entregue ao acaso. Em fisiologia, como em física, só há uma lei, que é a das forças. Se há micróbio, não é ele que engendra a moléstia, mas sim a moléstia que engendra o micróbio. Este não é, de maneira alguma, causa determinante específica, é um epifenômeno. Basta ler as obras de elevada erudição prática do eminente professor das faculdades de Montpellier e de Lille, para fazer-se uma ideia clara da questão. Não existe, como querem fazer crer, um gênio maléfico que, desde o começo do mundo, espalha por toda a parte os germes da peste, do cólera, da febre amarela, da varíola, da febre puerperal, do carbúnculo,
do mormo, da sífilis, da tuberculose e de todas as moléstias epidêmicas e contagiosas. Os elementos histológicos primitivos de nossos tecidos, os microzimas, como lhes chama o Sr. Béchamp, são muitos.